Olá a todos, bem-vindos a mais um Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com o Wilson. Ele é um jovem, digamos assim, né? Já conheceu 40 países, quer conhecer todos os países do mundo e tá aqui para trocar uma ideia com a gente hoje. Tudo bem, Wilson? Tudo certo? Tudo bem, bom dia. Em primeiro lugar, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui a falar convosco. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu que agradeço o teu tempo aqui para a gente estar aqui trocando uma ideia. Wilson, a primeira coisa que eu vou te perguntar é da onde você acha que surgiu essa vontade? Onde que você consegue olhar para trás? Isso é algo que você tem sempre teve desde miúdo ou não? Da onde veio isso? Então, desde pequeno que eu tenho um desejo muito grande por explorar o mundo. Desde pequeno eu gostava muito de geografia e gostava de explorar as culturas, os países do mundo, gostava de ver as capitais. Isso porque também eu gostava muito de futebol. E então era um gosto, já é um gosto desde pequeno. Então, mas esse gosto de futebol era o quê? Você ia atrás de países de clubes de outros países, é isso? Sim, eu gostava. Para já, eu gostava muito de jogar futebol, acompanhava as melhores ligas na Europa e com isso eu gostava de ver onde é que situavam-se os clubes dos certos países, as cidades dos clubes, e depois eu gostava de ver os estádios, as cidades em si, e já desde pequeno que eu gosto disso. Mas era daqueles gajos que entrava no Street View e ficava a andar no Street View da cidade ou não era assim? Sim, sim, digamos que sim. Eu digo isso porque eu também costumo fazer isso, tá? Às vezes eu quero, principalmente por uma cidade assim que eu tô mais a conhecer, eu tenho o hábito de entrar no Street View e ver mesmo, tipo, aqui tem a paragem do autocarro, aqui tem lugar para estacionar, não tem, aqui, sei lá, é uma coisa, É sei lá, um uma, é uma passatempo boa maneira, divertido. é uma boa maneira de explorar o mundo sem sair de casa. Exato, exato, exato. Tipo É, aqueles gajos do GeoGuessr, tá sabendo? Já viu que eles. sim, Ai, sim, pô, sim. aquilo é mesmo impressionante, aquilo é Eu impressionante. por, eu por Ah, acaso já joguei bastante esse jogo e até aham. posso dizer que eu sou bom a jogar esse, porque já estou habituado, já tenho mais ou menos as imagens na cabeça. Isto aqui é certo país. Já consigo distinguir certos países pelas estruturas dos edifícios e os sítios em si. A arquitetura é muito marcante que a arquitetura ela realmente muda, né? Do tipo assim, você, às vezes, mesmo que seja numa estrada, só o formato da placa, ou então a maneira que tá colocado ali o. Qual é o nome daquilo mesmo na estrada que tá segurar o guarda para fazer a segurança da estrada, não cair. Às vezes só o formato daquilo já diz, isso aqui é em tal lugar. E é fixe, é Exatamente. fixe. Exatamente. Cada país tem as suas estruturas dos edifícios, a sua maneira de estrada, as maneiras das estradas são diferentes em cada sítio. Depende muito, varia muito de continente para continente também. Qual foi o primeiro país que você viajou? Já foi nesse intuito desse sonho de conhecer todos os países do mundo? Ou a primeira viagem que você teve foi tipo, só não era nesse intuito? E qual foi esse país? A partir daí eu fiquei encantado porque já é um país diferente de Portugal, com uma cultura diferente de Portugal, apesar de ser Europa. Ahm, Depois disso, eu tive a oportunidade em 2022 de conseguir um passe para viajar pela Europa. Viajei 22 países na Europa. Foi um passe que ia para andar de comboio pela Europa, trem. Eu se pensava que é. Sim, Pode comboio. falar com boa, fica à Sim, sim. vontade. Ahm, Visitei 22 países, como eu tinha dito, e eu comecei a minha jornada na Espanha. Comecei em Portugal, o primeiro país foi a Espanha. Desse roteiro que eu estou a fazer para visitar todos os países do mundo. Acabei nessa viagem, acabei nos Emirados, no Dubai, e depois voltei para cá. Mas ainda eu não tinha este projeto em si. Este projeto começou depois de eu era para eu ir para a Austrália.
E então eles recusaram o meu visto. Era para eu ir trabalhar para lá, recusaram o visto e eu tive que voltar a cá, à minha terra. Que eu vivo aqui numa ilha, Ilha da Madeira, em Portugal. Tive que voltar cá e tive uma fase pós-depressiva. Depois dessa fase, eu comecei a me organizar a minha mente. O que é que eu vou fazer? Eu não estou feliz aqui, tenho um trabalho das 9 às 6 da tarde, mas eu não sou feliz. Então eu acabei por organizar este projeto ambicioso, que é visitar todos os 196 países do mundo antes de completar 30 anos. Já tenho 40, faltam-me 156. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. E você falou um pouco agora sobre esse visto da Austrália. Como é que, o que que era isso? A sua ideia inicial era mesmo ir viver para a Austrália, era isso? Então, eu estava a trabalhar antes eu estava a trabalhar na Holanda. Só que eu queria aprender o inglês nativo, eu queria aprender a melhorar o meu inglês. E ali na Holanda, eles falam holandês, então eu não estava a conseguir aprender o inglês da maneira que eu queria. Aprendi muito, desenvolvi-me muito como pessoa, mas ainda não era o nível que eu queria. E então eu decidi, bem, vou fazer uma aventura e vou sair da Europa. Porque não? Sou novo, quero ganhar um dinheiro extra, e então eu vi uma oportunidade que chama-se FIFO. Isso de FIFO é Fly In, Fly Out. É uma empresas de mineração que eles contratam pessoas de fora da Austrália que querem trabalhar nas minas e pagam por acomodação, pagam pelos voos, que é o Fly In, Fly Out, e a cada 2 semanas temos uma semana de folga e eles pagam por tudo. Não têm despesas praticamente nenhumas. O seu dinheiro fica limpo, tirando para os impostos. Só tirando para os impostos. De resto é tudo limpo. E então eu vi isso como uma oportunidade e apliquei meu visto. Infelizmente eles recusaram porque eu não tinha dois anos de ensino superior, então eles recusaram o meu visto. E aí não consegui entrar, infelizmente. Já tinha feito o teste de inglês, tive um B2, já tinha feito as biometrics, que é as fotos, para o Visa, aquela coisinha de pôr os dedos. Já tinha feito tudo. Pensei eu que já estava dentro, mas infelizmente recebi essa má notícia e tive que voltar para cá. Ok, ok. E aí, então, você estava na Holanda. Eu queria voltar à questão do passe de comboio. Você começa na Espanha e como é que. Quanto tempo durou isso? E como é que você foi parar em Dubai? Se, tipo, você tinha um dinheiro guardado, você já estava a trabalhar com a questão das pessoas, você foi criando um público e te ajudaram? Ou isso foi depois? Não, antes eu estive cá a trabalhar, já trabalho desde talvez dos 18 anos, em part-time, acabei a minha escola com 20 anos, comecei a trabalhar em full-time aos 20 como jardineiro. Depois disso, consegui guardar um bom dinheiro, então para fazer esse Eurorail, que eu comecei na Espanha, fui pelo sul de França, fui até ao norte, assim ao norte alemão, fui até à Polónia, desci toda a Europa, desci através da Eslovénia, República Checa, Croácia, cheguei à Grécia, Bulgária, Turquia e da Turquia fui até os Emirados de avião. Acabou na Turquia o meu roteiro de comboio. Qual era, qual era a outra pergunta? Como é que você da Turquia foi parar para Dubai se não era inicialmente o seu plano? É assim, eu vi uma oportunidade de um voo barato, que foi cerca de 170 € ida e volta, e eu tinha um grande desejo em visitar o Dubai, quem não tem, não é? E então eu não pensei duas vezes, comprei o bilhete e fui. E nessa altura você já estava a gravar conteúdos ou foi algo. Porque você tem vídeos de Dubai, você tem vídeos das Filipinas e tal. Ou nessa viagem de comboio você ainda não gravava? Eu gravava conteúdo, não como agora. Agora tenho um propósito maior. Antes eu viajava por viajar, só por conhecer os países, não é? Agora eu tenho outro propósito e já faço outro tipo de conteúdo. Mas só gravava, digamos, os sítios, não falava, não fazia vlogs como eu faço hoje.
E era só isso, tirava fotos, não era nada demais. A partir da minha viagem ao Brasil, por acaso fui ao Brasil, eu comecei mais a falar para o público, para o meu público. Na altura tinha eu 2.000 seguidores, era um público relativamente pequeno, mas já fazia eu com muito gosto. Eu tinha um pouco de receio, a falar para a câmara, e é uma coisa que eu tenho melhorado bastante. Mas agora com este projeto não há que ter mais receio, não é? Sim, sim, e é um hábito, né? Eu também digo aqui que do meu lado eu fico meio tímido, assim, né? Do tipo, é, a gente vê que conforme a gente começa a falar pra câmera, a gente vai perdendo a timidez, né? Eu também tinha muita vergonha. A própria ideia do podcast inicialmente era só áudio, porque eu tinha vergonha de aparecer. Mas aí a gente vai perdendo a vergonha e vai começando. Onde que você teve no Brasil? Eu estive lá no Rio de Janeiro e, e em São Paulo também. Estive no Ok. Rio de Janeiro no Carnaval, na época do Carnaval. Foi Ok. espetacular. Ah, uma das melhores épocas. Eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então sou suspeito para falar. Mas São Paulo também é fixe, mas é bem diferente, né? O Rio de Janeiro e São Paulo é como se Sim. fosse, sei lá, Portugal e Inglaterra. É o mesmo país, mas é muito Não é por diferente, seres, assim. desculpa, não é por seres de lá, mas eu adoro o Rio de Janeiro. Aham. Inclusive, tenho família no Rio de Janeiro também. Tenho Ah, ok, família lá fixe. no Recreio dos Bandeirantes. Ok, ok, sei onde é, depois da Barra da Tijuca. Depende de onde vem, né? Mas se você vir do centro, é depois da Barra. O Rio de Janeiro eu conheço tudo, já conheço aquilo ali com uma palma da minha mão. Principalmente essa área mais central, assim. É, você, em Dubai, você começou a. Eu vi que você. Porque em Dubai eu vejo que você tem mais vídeos e coisas assim. É, quando foi que você mesmo comprou uma câmera e, tipo assim, agora eu vou começar a gravar? Porque até então era o telemóvel, mas agora dá pra perceber que você tem uma câmera pra gravar vídeo. Qual foi, esse momento, esse clique? Como é que foi isso? Então, eu decidi comprar uma câmera antes de fazer a minha viagem ao Brasil, porque eu acho que ia ser uma viagem interessante, ir conhecer o Carnaval. Já era uma coisa que eu tinha na minha bucket list a fazer. Eu acho que seria interessante mostrar. Apesar de eu não ter mostrado da maneira que eu queria, porque eu tenho vindo a melhorar pronto, a minha maneira de fazer de conteúdo, foi uma boa ideia ter comprado a câmera. A câmera é esta câmerazinha aqui. Isto é uma Insta360 e isto grava a 360. Isto tem a gravação de um lado e do outro. E depois, na edição, você, se quiser editar, você pode editar no telemóvel com uma pen e pode escolher para onde gravar, assim, tipo, como se estivesse aqui a gravar. Pode Ah, ok. escolher para que sítio gravar. E é interessante porque eu não preciso estar assim sempre a apontar para as pessoas e Tu posso ter consegue, ela tipo, mais discreta. ali na hora o momento, sem se preocupar com nada, e depois na edição, imagina, se tá uma pessoa na sua frente a falar, ou uma do lado, e ali você consegue fazer como se fosse cortes, né? Você filma eu falar, depois filma você, depois filma o outro gajo. Exatamente. Se eu Ok. quiser, eu posso gravar as duas caras ao mesmo tempo. Tipo, eu posso gravar a sua cara primeiro, o seu lado, e depois a minha cara para o meu lado. Gravo noutro clipe. Ah, ok, ok, fiz. E disso que eu acho que você tá começando no Rio de Janeiro, foi até bom, porque eu queria saber sua percepção sobre isso. Eu já vi alguns youtubers brasileiros falando que aqui em Portugal é muito difícil fazer, porque a malta não gosta muito que filme e tudo mais e tal. É mais reticente quanto a isso, né? Principalmente num desconhecido. Lá no Brasil, você ligou a câmera aqui, a pessoa nem te conhece e a pessoa vai interagir. Você Exatamente, você sentiu isso ao longo das suas viagens? Quais assim você acha que, tipo, não, aqui é mais fechado, aqui, mano, ligou a câmera, todo mundo vem falar contigo? Onde é que você achou que ia ser mais fechado e foi mais fácil? Onde você achou que ia ser mais fácil e foi mais difícil?
Deixa-me ver, eu por acaso no Brasil as pessoas são muito por acaso são muito abertas quanto a isso. Você nem fala e eles já vêm lá falar, na câmara e são um povo muito carismático. Hã, as crianças principalmente também. Outro país é as Filipinas. As crianças adoram aparecer à frente da câmara. Até parece, eu até dizia que elas parece que nunca viram uma câmara. Ficam logo como se. Até sentia-me eu famoso a gravar nas ruas. Todas as crianças vinham ter comigo. Agora, um país mais fechado, deixa eu ver. Um país mais complicado para fazer isso é o Marrocos. Estive lá 2 semanas. Eh, eles são um pouco. Eles não gostam muito de câmara, especialmente se gravar com mulheres ao redor. Esquece. Ok. Nem, nem, Agora tu nem... tá falando, eu lembrei de um. Não lembro qual foi o canal de viagens. Não sei se foi o. Acho que foi o Estevão pelo mundo, acho que é isso. Ele foi pro Marrocos e eu acho que meio que até chegaram, tentaram meio que intimidar ele, entendeu? Do tipo assim, ó, você tá filmando aqui e tal, meio pra até tentar, tipo. Porque realmente ele falou que era muito ruim filmar na rua porque ele levantava a câmera, aí muitas vezes ele mostrava a pessoa olhar pra câmera e fazer careta, ou fazer olhar com mau feitio pra ele, ou se filmava, queria dinheiro porque ele tava a filmar as coisas. Isso principalmente na praça, né? Aquela praça principal ali, você levantou a câmera, os caras querem dinheiro, porque eles falam, tipo, ah, tá, me filmar e aconteceu alguma coisa de alguém te abordar? Exatamente, isso é a praça que eles chamam Jamalfna. Essa praça é em Marrakech. Está cheio sempre, quase todos os dias está cheio e cheio de esquemas também, cheio de golpes, mas são golpes que ao início eu fui lá 2 vezes, uma sozinho e uma com os meus amigos. Com os meus amigos fui há 2 semanas. A primeira vez quando eu estava sozinho, eu era mais tímido, estava assim com mais timidez e não me arrisquei tanto a ir gravar. Esta segunda vez já é tranquilo. Eles ameaçam, mas não fazem nada. Eles dizem, tens que, ainda por cima com esta câmera, como ele estava a dizer, eu consigo ser mais discreto e eu consigo gravar com o ecrã apagado. Por acaso eles diziam: não faças vídeo, não podes fazer vídeo, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro. E eles meteram uma cobra azite aqui Sem no pedir, né? pescoço, no pescoço do meu pai. O meu pai não disse nada, tranquilo. Eles a seguir foram lá com o boné, fazem assim com o boné, para dar algum dinheiro, mas quem quer dá, quem não quer não dá. E eu cá sou assim. Se eles forem humildes, eles disserem, mas eles não dizem nada. Aquilo é tipo esquema. Mas eu já sabia disso, tem a do macaquinho e tudo. Eles me chegaram-me a meter aqui o macaco. Não, mas pagar, meu amigo, eu não, não vou pagar por essas coisas. É assim, se forem bondosos, se forem gente boa, se tiver uma boa conexão, pá, não tenho problema. Pago com todo o gosto, dou uma ajuda. Mas quando é assim, quando é pessoal assim que vai já Quando é de com a maldade, né? maldade, exato, com a maldade eu não, não merecem, não é? Como teve outro, isto já é um à parte. Tive outro rapaz que a gente fomos comer a um restaurante, assim mais, um pedacinho melhor, digamos assim, chique. E no final ele pediu, tínhamos a opção de dar gorjeta. Nós, apesar de eu não mostrar toda à frente da câmara, nós por vezes damos e por vezes não damos, consoante o, consoante o serviço. E esse rapaz já chega lá, quanto é que vão dar para a gorjeta? Já começou a falar em gorjeta. E a gente falámos um preço, foi cerca de 2 euros, 3 euros. Pá, eu posso dar uma gorjeta, mas também não vou-te dar 10 euros que eu também não sou rico. E estamos em Marrocos. Ele já, 2 euros só, era 20 30 dirham. Dá cerca de 2, 3 euros. Já não me recordo bem. Hum, ele já queria, ele disse 2 euros só, 20 dirhams só, isso é pouco. Já, apesar de estarem a receber a gorjeta, ainda diz que é pouco. Sabes o que é que eu fiz? Disse: esquece, não vou-te dar nada. E não demos nada mesmo. E só assim, a gente tem que ser diretos. Eu não gosto de pessoas que vêm, pronto, e está a fazer o serviço que já está à espera de receber alguma coisa em troca.
Ah, sim. sem nem ter feito um bom serviço ainda, né? No Brasil tem uma cena que a gente chama de flanelinha, pelo menos no Rio de Janeiro a gente chama de flanelinha, que são os gajos que eles não são dono da rua, nem dono do estacionamento. Aqui no centro do Porto eu já vi alguns. Ah, que eles, tipo, você vai estacionar o carro numa vaga da rua normal, só que eles vão lá dizer que vão tomar conta do seu carro, tá vendo? Então eles vão lá e tal. E uma coisa que eu sempre faço é isso. Primeiro eu vejo se ele digamos assim, tá com maldade ou não. Se ele tá ali pra fazer, digamos ali, um dinheiro porque tá a precisar, eu falo, olha, toma conta do meu carro. Se quando eu voltar ainda estiver cá, eu te pago. Porque às vezes o que que eles fazem? Eles geralmente vão em quando vai ter, por exemplo, um jogo de futebol. Aí eles vão lá, ficam em volta do estádio. Só que eles, antes do jogo começar, eles estão lá a recolher dinheiro. Quando você volta para buscar seu carro, não tem ninguém mais lá. Então que eu paguei para quê? Se ele tá pedindo dinheiro para tomar conta do meu carro, então não faz sentido, tá vendo? Então assim, essa coisa da pessoa querer um dinheiro, uma gorjeta, em troca de uma coisa que ela nem deu ainda, eu também não dou, não. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu não dou dinheiro para ninguém, nem para nada. Assim, eu dou, obviamente, mas eu tenho essa brincadeira de falar, eu não dou dinheiro para ninguém. Porque é isso, tipo, a pessoa nem fez nada por mim ainda, ela quer dinheiro porque sim, eu vou pedir dinheiro e eu tenho que dar tudo que eu conquistei, ninguém me deu, não, filho. Então, assim, é um pouco disso. Você. Diz. Exato, eu até ia dizer uma coisa que eu por acaso estou a fazer este projeto e eu tenho uma iniciativa que é ir para um lugar turístico cá, e vou a um lugar turístico e eu interajo com pessoas de fora, turistas, pessoas locais, a mostrar o meu projeto e eu por vezes apresento o meu projeto, ahm, e pergunto se elas gostariam de me dar uma ajuda. E eu digo o porquê do meu projeto, explico o que é que eu estou a fazer em si. Ahm, mas isso já é com uma intuição prontos, para o projeto, não é para outras coisas, está a perceber? Eu vendo, eu até, não é vender, eles dão uma doação por uma bolachinha, eu ofereço a bolachinha, mas isso já é outra coisa, está a perceber? Não, é completamente diferente, porque no caso você tá ajudar o projeto. Mas outra coisa é esse do gajo do restaurante, que foi lá e antes de terminar o atendimento dele, ele já queria o dinheiro. Ou então é quem tá te vendendo um serviço pelo qual você já tá a pagar e eles querem algo a mais, só que eles nem ainda, tá a ver? Eles nem, tipo, eu vou ao restaurante, eu vou pagar pela comida. Se o atendimento não for bom, pô, eu não vou fazer um esforço para dar uma gorjeta. Mas obviamente que são cenários diferentes. Se você vê uma criança com fome na rua, você vai ajudar, tá vendo? Não é Exatamente, cada exatamente, situação vai exatamente. precisar de uma ação Eu- diferente. É assim, um atendimento, o serviço até pode não ser bom, mas se eu for boa pessoa, eu sou capaz de ajudar. Não é por aí. Porque há pessoas que estão a começar o seu trabalho e não têm a experiência adequada para prontos. Às vezes até para servir. Pode parecer uma coisa boba, mas é. Mas se eu for boa pessoa e a gente tiver uma boa conexão, com certeza eu ajudo. E sem problemas mesmo. E em relação a essa coisa das crianças, eu por acaso teve umas crianças que eu dei uma ajudinha lá, mas também é uma coisa que é bem complicada. Se for a ajudar todo mundo, uma pessoa vai ficar quebrada, não é? E aí já é complicado. E eu até disse: é assim, eu não posso ajudar, é assim, eu não sou rico, por isso eu não posso ajudar todo mundo. E se fui em agora, que eu ajudei uns miúdos, ah, via uma imagem bem triste, eles descalços a 40 graus de Celsius, ah, e a pedirem por comer, não é pelo dinheiro em si para comer. E então eu estava de carro e fui lá, dei o dinheiro, mas eu pensei, bem, eu vou fazer agora a África, porque abaixo. Imagina lá se eu começar a dar a todo mundo dinheiro. Vou ficar quebrado no primeiro mês, está a perceber? E não pode ser, não é?
Eu também costumo direcionar o que eu ajudo, né. Eu obviamente que a gente tenta ajudar o máximo de pessoas com o que é possível, mas é isso, eu ajudo de uma forma mais isso sou eu. Digamos, através de organizações ou diretamente com alguma coisa mais algum grupo que está fazendo alguma coisa, algum tipo de trabalho, social. Não organizações de tipo OMS, essas coisas eu não dou dinheiro. Eu dou dinheiro mais se for para um grupo de pessoas que está fazendo alguma ação, alguma coisa ali local, digamos assim. Só que é tipo assim, aí você passa no mercado, tem alguém pedindo leite para não sei o quê. Aí você para no semáforo, tem alguém pedindo dinheiro para não sei o quê. Você passa na rua, tem alguém pedindo dinheiro. Se você começar a ajudar todos, é isso. Então, assim, eu geralmente, quando é algo de algum órgão, eu falo assim, ó, desculpa, mas eu já ajudo. Que é tipo assim, já tô ajudando outra cena. E quando é a pessoa pedindo, assim, na rua avulso, eu também, tipo, só falo: "Desculpa, não tem". Mas é isso, tipo, eu vou ajudar eu não tenho dinheiro pra salvar o mundo não, e acho que isso também é importante ter noção. Você tem eh, algumas pessoas que te inspiraram a fazer isso? Ou pessoas que nesse momento, você tem como referência? Assim, até da tua nacionalidade. Tenho um cara que ele é Posso falar o norte. nome pra saber Sim, se é sim, sim. esse? Um Pode. agora que tá fixe é o Nômade Raiz, não sei se é esse, mas pode Por continuar. acaso não é esse. Esse também é bastante carismático. Gosto bastante da maneira que ele faz os vlogs. É um cara muito fixe de assistir. Mas é um cara, é um gajo que ele fez todos os 196 países do mundo. Há pessoas que dizem que é 197, há pessoas que dizem que é 195, depende de muita coisa. Está em 193 países, que são os 193 países reconhecidos pela ONU, mais dos estados, que é o do Vaticano e a Palestina. A Palestina está a ser cada vez mais reconhecida. E depois tem o Taiwan. Uns dizem que tem Kosovo, mas Kosovo é um país relativamente novo. Tem alguns países que não reconhecem. Mas eu escolhi o Taiwan. Mas eu inspirei-me nesse rapaz, no 196 Sonhos, que é o Anderson Dias, acho que é assim, porque ele vai basicamente, e vou fazer a mesma coisa que ele, está a perceber? Que é conhecer todos os países do mundo em um certo determinado tempo, porque ele fez em 2 anos e pouco, se não estou em erro, ou menos de 2 anos, e eu vou fazer até os 30. Mas há só uma diferença: eu vou fazer à boleia e a acampar, e ele fez, pronto, consoante pude. Ele fez de voo, não sei se, não esqueço de saber se ele fez de boleia ou não, mas ele é uma inspiração, porque ele começou no Brasil, vende tudo o que tinha, e é precisamente isso que eu também vou fazer. Vou vender tudo o que tenho. Ele começou com cerca de 30 mil reais, na altura eu acho que eram uns 7 mil euros, não é muito, é quase nada para começar a fazer isso. E depois, consoante o tempo, porque ele também é uma pessoa genuína a fazer conteúdo, ele conseguiu angariar conseguiu um bom público e com isso conseguiu patrocinadores para concluir o seu objetivo. Você Mas é tem um. eh, algum contato já com algum tipo de patrocinadores e tal, ou é tudo por conta sua? Ou você agora quando você agora vai se preparar, você comentou que vai descer a África, você já tenta entrar em contato com algumas marcas ou não? Até agora é tudo por minha conta. Eu fiz um Ok. orçamento para o meu primeiro ano. Vai ser um primeiro ano minimalista. Vou percorrer toda a África, toda a boleia e a acampar. Por vezes vou dormir em hostels, também para tomar um banho, Aham. para É não, para importante. não ir, para não ir fedorento por aí abaixo. E, e sim, não tenho nada de patrocinadores. Já tentei contactar alguns, mas também eu não tenho um grande público. Não tenho assim um grande público ainda para viver disso, não é? Ok, mas isso também faz parte, acho que as pessoas também
poderiam ajudar também no sentido de investir em você, né. Obviamente que você vai começar, você não vai ter 1 milhão de seguidores, mas conforme você for fazendo, eu tenho certeza que em breve, até pelos vídeos que você já faz, é questão de tempo, pelo menos na minha opinião, para que você consiga ali também algumas marcas a te dar um certo suporte. Tem um gajo aqui de Portugal que me fez lembrar, eu acho que ele é de, não sei se ele é de Oliveira de Azeméis, mas meus amigos de Oliveira de Azeméis conhecem ele, que é o, Ride That Monkey, que ele vai de mota. Já viu esse? E eu acho que eu já ouvi falar desse rapaz. Ele deu a volta, não foi em todos os países, mas ele deu a volta ao mundo de mota. Ele tem uma mota, que é uma moto aquele que é o Monkey, que é o nome da moto, acredito eu, e tem algumas marcas portuguesas que ajudam ele. Então, se calhar uma boa sacada é você olhar as marcas que patrocinam ele e manda um e-mail dizendo do teu projeto, vai que eles ajudam. Sim, mas diga-me, ele tem já uma boa quantidade de seguidores ou não? Ou um bom Se engajamento? calhar, assim, hoje em dia tem. Ele até quando ele voltou agora da última volta, ele deu entrevistas na TV, ele foi recebido pela Câmara, não sei se foi de Santa Maria da Feira, ou próprio Oliveira de Azeméis, tipo, fizeram um evento pra, tipo, ele voltou aqui pra nossa cidade. Tem outra coisa assim, mas pronto, mas tu é da terra do Ronaldo, tu também tem, tem seu É, valor. é mesmo, é mesmo. E há Mas pronto, tenta. sim. É assim, eu acho, no fundo, eu acho que este projeto vai conseguir tocar muitas pessoas. Porque para fazer isto é preciso ter muita resiliência, é preciso ter muito foco no que eu estou a fazer. Não é só o viajar em si, eu tenho todo um planeamento por trás, está a perceber? Eu tenho que organizar as vacinas, tenho que tomar as vacinas, vacinação correta, porque os países que eu vou são precários. A África não é. Fazer um mochilão na África não é a mesma coisa que fazer um mochilão no Sudeste Asiático ou na Europa, está a perceber? Requer um planeamento bastante grande. E depois eu estou a fazer um planeamento logístico para ver a melhor rota, o melhor custo-benefício para fazer a melhor rota, para não correr tanto risco, porque a certos países há risco de ser raptado, para não falar assaltado também. Assaltado é o pão do nosso dia, é o pão do dia a dia. Ehm, Pá, é preciso mesmo ter um muito bom planeamento para fazer este projeto. Você Agora, quando que vai ser essa viagem para África? É esse ano ainda, ano que vem? Não, falta-me 6 meses. Vou começar em abril do ano que vem, abril de 2026. Eu agora estou a preparar tudo, não é? Até porque eu também não posso sair de cá, que estou a acabar um aparelho que eu tenho cá para arranjar os dentes, que é o Dental Lines, uns alinhadores para alinhar os meus dentes. Já era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, e então, como eu estou aqui há algum tempo, eu optei por fazer isso, senão depois eu não vou ter tempo. Serão 4 anos de viagem e então vai ser um pouco duro. Então, nesse primeiro salto que você vai dar para a África, já é o início da jornada de 4 anos. Ah, ok. Então você vai começar pela África e depois como é que é esse, obviamente que você não precisa falar país por país, pode ser por continente. Como é que vai ser Então, essa eu vou, viagem? a minha primeira fase é de Marrocos até a África do Sul, tudo pelo litoral. Serão mais ou menos 20 países. 20. Depois da África do Sul, vou ao Lesoto, que é um país dentro da África do Sul, e eu faço toda a minha rota para cima, até o Egito, todos os zigzags, que é para ir conhecendo todos os países ali à volta. Só não vou a Madagascar e Maurícias, que são ilhas. Também não vou a São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. As ilhas é muito assim mais complicado. É preciso sempre voar. Barcos eu acho que nem tem. E demoraria bastante tempo. Porque no fundo isto é uma corrida contra o tempo. É assim, se eu não concluir até aos 30, pá,
se eu pelo menos continuar a minha viagem, tá bom. Mas que o meu principal objetivo é concluir até aos 30. O principal objetivo do meu projeto. Logo a seguir de África, quando eu chegar ao Egito, vai fazer mais ou menos um ano de viagem. Logo depois de chegar ao Egito, eu vou passar para a parte asiática, que é aquela parte já do Médio Oriente, que tem Israel, tem Síria, Líbano, também vai ser uma parte complicada de fazer. Ahm, Depois disso, vou andando por esses países, aos zigue-zague, já visitei alguns, já fiz a Turquia, já fiz a Arábia Saudita, o Oman, então é alguns que eu não tenho que fazer. Mas, para além disso, vai se tornar um pedacinho complicado essa corrida contra o tempo, porque tem países que, a nível burocrático, vai ser bem complicado. Que nem todos os países eu tenho direito de entrar livremente. Tem países que eu vou ter que aplicar o meu visto, ou um visto. Tem países que eu posso chegar à fronteira e ter o visto nas mãos, pagar a minha taxa e ter o visto, mas tem países também que pode demorar 2 semanas ou uma semana a obter o visto. E é se eles aceitarem, porque eu tenho que ir a um determinado consulado e aplicar-me a esse visto. Por isso vai E ser onde tu um. vai, como é que você busca essas informações? Tu vai no chat GPT, tu procura pessoas que já fizeram isso? Como é que você costuma lidar com isso? Eu lembro também por exemplo, tem um que é acho que é o Mundo Sem Fim, que é um canal também brasileiro de viagem, né? Um casal. E eles, quando tiveram, acho que foi em África, salvo engano, acho que foi em África, eles tiveram que fazer isso, de tipo, ficar uma semana a mais do que eles tinham planeado, porque por causa disso, eles estavam a tirar o visto para poder visitar um outro país e tal. Como é que você se prepara para isso? Você costuma dividir isso em blocos, tipo assim, nos próximos 3 meses é isso, só vou me preocupar com isso, depois eu vou ver o resto. Ou você já, tipo, já tá a pensar numa cena lá na frente. Como é que você prepara para essas questões de vacina, para essas questões de burocracia? Você costuma ver quando está próximo de chegar naquele país, ou você já sabendo que vai estar naquele país, sei lá, ano que vem, você já, tipo, tem um Excel com tudo anotado? Como é que é o seu planeamento? Eu anoto tudo num bloco de notas, através do telefone, tenho o bloco de notas, anoto tudo aí. Visito sites oficiais dos governos de certos países para ver se, como português, eu eh, tenho livre entrada nos países. Também uso o ChatGPT, ajuda-me imenso. Qualquer informação que eu digite, qualquer pergunta, eles dão-me toda a informação. Ahm, qual era as outras perguntas? Se você, por exemplo, um país que tem. Ah, eu, Você vai eu precisar de 15 dias para o consulado, ou uma certa, exato. uma certa vacina. Você está a ver isso agora para um país, por exemplo, da Ásia, que você vai para a África. Você já está a ver o da Ásia, ou você costuma ver, tipo, só os países, sei lá, do próximo mês? Se você planeia a curto prazo ou a longo prazo? E estou a fazer a longo prazo, é um ano. O primeiro ano, tudo certinho. Vou ir a uma consulta, que é a consulta do viajante, e aí as vacinações já vão estar todas. A senhora doutora já vai me dizer quais são as vacinas que eu vou precisar e vou tomar tudo já certinho antes de ir. Depois tem países que eu vou precisar do visto e eu não um visto do consulado, e eu não consigo tirar em Portugal porque esses países não estão baseados em Portugal. O consulado desses países não estão em Portugal. Então eu vou precisar, por exemplo, de estar no Senegal e já vou ter que ter uma consulta, assim digamos, uma consulta para fazer o visto para a Nigéria, está a perceber? Porque eu também não posso me antecipar muito. Eu não posso fazer vistos eh, para daqui a um ano, senão vai expirar, está a perceber? Ok. E é basicamente isso. Estou a preparar tudo direitinho agora, para a seguir eu chegar e não ter surpresas, não é? Surpresas desagradáveis que podem estragar a minha viagem. Não, e depois Ok, não, não, ok, não é fácil. faz sentido. Não, não, eu imagino. Você falou da consulta de viajante, como é que é isso? É uma cena que a,
A SNS, né, que é o Serviço Nacional de Saúde de Portugal, você pede para o seu médico de saúde e eles fazem tudo, ou é algo que você tem que ir no privado? É Como é que funciona isso? é meio que privado. É num hospital público, é o Centro de Saúde do Bom Jesus, cá no Funchal, mas nós temos que pagar, porque é assim, as que são, as vacinações que o governo dá, é de graça. Que há aquelas, eu não sei se é do tétano ou aquelas vacinações básicas. Os normais, sim, sim. Sim, mas depois eu vou precisar de outras, como a tifoide, eu vou precisar, da raiva, vou precisar principalmente da febre amarela, porque tem países que não vão te deixar entrar, não me vão deixar entrar sem esse livro de vacinações da febre amarela, nem vale a pena. Se eu for para lá sem isso, não entro, de maneira alguma. E, e essas vacinas eu terei que pagar, obviamente. Apesar de em certos países, eu falo com pessoas quando eu vou fazer aquele projeto, aquela tipo angariação de fundos, e falo com pessoas de fora e eles dizem: Ah, mas estás a fazer o quê com o dinheiro? E eu digo: Ah, é para vacinações, para o material. E eles dizem: Ah, mas isso é de graça, as vacinações. E eu digo: É de graça, talvez no seu país, porque aqui, pelo que eu me informei, é pago. Infelizmente, aqui em Portugal tem que ser pago. Porque essas vacinas têm que ser mandadas vir de fora e Pois é, tem, o sistema público de Portugal, ele tem nem tudo é de graça, né. Muito é de graça, mas tem coisas que são coparticipadas, que você paga ali alguns valores, tem coisas que você minha filha, por exemplo, teve vacinas que a gente teve que pagar para aplicarem nela. Obviamente que fica a escolha, né, tipo assim, é aquela cena: "Olha, essa aqui o serviço público não dá, mas se você quiser dar, você vai lá, compra a vacina, no dia adiantado a gente vai aplicar". Então, ele é um sistema de coparticipação, não é 100% público e pronto também, eu também percebo isso. Eh, Voltando um pouco para o assunto das viagens e tal, eh, vamos falar um pouco de África, porque é o seu próximo. Qual país você está mais ansioso para conhecer? então, um dos países que eu estou mais ansioso é a Nigéria, porque a Nigéria é o país mais populoso da África e tem um sítio que eu irei passar, que é Lagos, e é a cidade mais populosa na África, tem gente por todo o que é canto, e também é um país um pouco perigoso, e é um país, onde as pessoas também não gostam muito de ser gravadas, e há um pouco de racismo também, porque quando vem um branco, especialmente se estiver a gravar, já veem as coisas de outra maneira, e eles olham, no fundo, eles olham para ti como se tu tivesses um sinal de $1 aqui na cabeça. E então, para pedir dinheiro, eu acho que vai ser um dos países também mais complicados para de passar. Tem outros que eu, em princípio, não irei passar nesta primeira fase. Eu não lhe expliquei há pouco, mas tem países que é o centro-africano, que é a parte do Sahel, que é o Estado Islâmico radical. Eles atuam no centro da África, que é na parte do deserto do Sara. E esses países são muito perigosos porque estão em guerra civil, como por exemplo o Mali, Burkina Faso, Niger, Sudão. Desses países todos só vou passar no Sudão, por acaso. Tenho que passar, se for ao boleia tenho que passar em algum, não é? E na Mauritânia também. Mauritânia, para baixo, Sudão, quando eu for para cima, no outro lado. Mas esses países eu realmente estou bastante ansioso, porque a gente nunca sabe. É perigo iminente praticamente em todas as alturas da viagem. E por cima eu vou estar a acampar. Fica, um pouco vulnerável, né, do tipo assim, eu imagino que vai ser uma grande aventura, porque é isso, vai estar da boleia, vai acampar, na maioria do tempo, né. E em termos de boleia, você já tem uma expectativa que vai ser tranquilo, ou é algo que você acha que vai ser mais difícil, pelo que você já tem pesquisado? É assim, já tenho alguma experiência. Não tenho muita, já tenho alguma que eu fiz nos Emirados e fiz no Oman, já fiz nas Honduras, é um dos países mais perigosos no mundo, mas é diferente, ali é diferente, porque as Honduras
é assalto. Ali é rapto, está a perceber? Eh, é uma realidade completamente diferente, é perigos bem diferentes. Hum, Como você tem pensa em se proteger com isso? Tipo, vai entregar na mão de Deus ou você tem não. algumas estratégias? Não, eu tenho várias estratégias. Tenho uma que é sempre publicar a minha localização para os meus familiares. Uma localização vai ser em live. Sempre que tirar um. Sempre que entrar num carro, eu tenho sempre aquele feeling. Como é que se diz? Aquela intuição. Aquela minha intuição. Se este gajo é boa pessoa, se não é, os primeiros minutos ajudam-me bastante. E mesmo ao ver as características das pessoas, como o rapaz te recebe, como é que ele fala. Depois também, antes de entrar no carro, sempre, eu devo tirar uma fotografia e enviar para a minha mãe, neste caso, ou algum dos meus familiares, enviar a matrícula e o sítio que é. É por isso que eu vou precisar sempre de ter internet em todos os sítios. E também, qual era a outra coisa? Uma das estratégias é falar que eu tenho um conhecido uma hora à frente, vai depender para onde é que eu vou. Ou no meu destino final eu tenho um conhecido à minha espera, e que ele já tem a minha localização e isso vai dar uma impressão ao rapaz, mesmo se ele quiser me fazer mal, vai dar uma impressão que eu já tenho assim as coisas controladas e há pessoas que sabem onde é que eu estou, está a perceber? E isso vai dar uma impressão que eu sei o que estou a fazer, está a perceber? Sim, 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 sim. Faz sentido, né? É uma coisa do tipo de não parecer, se ele tiver ali uma má intenção, não vai ser algo tão simples e pode ser até que já iniba ele de fazer alguma coisa. É, você falou dos países que estão te deixando mais ansiosos assim. É engraçado que tem muito a ver com a situação do país e com as pessoas e com o que te espera do que o país em si, né. Eu noto muito quem viaja, assim, bastante, eles têm uma visão diferente do turista habitual e você pode me ajudar a confirmar ou não essa minha tese. Quem é um turista habitual, o que que a gente faz? "Ah, eu vou para Paris ver a torre, eu vou para Roma ver o Coliseu, eu vou para o Rio de Janeiro ver o Cristo Redentor, Copacabana". Então as coisas são muito voltadas a locais e coisas. Quem é o viajante, assim, digamos, mais um mochileiro, alguma coisa assim, eu noto que as coisas são muito mais direcionadas às pessoas, porque de tudo que você falou aqui, em nenhum momento você trouxe do tipo um monumento, uma coisa, é sempre tudo a ver com a cultura, com as pessoas e tudo mais. E você acha que nessa experiência que você já teve agora de pouco mais de 40 países, é realmente isso que você carrega dessas viagens, o que você quando você olha para trás e lembra, você lembra mais de cultura e pessoas do que do monumento, quando você olha para trás? Com certeza. Se o senhor reparar, as histórias o que eu vou contando é das pessoas em si, está a perceber? Eu não. É assim, eu gosto de ser um pouco turista e um pouco viajante. Eu gosto de visitar os monumentos, gosto de ver as principais atrações turísticas, mas para mim a maior atração e a melhor atração é a comunicação que eu tenho com as pessoas e conhecer a maneira de como eles vivem, falar um pouco do idioma, aprender um pouco do idioma, dos seus hábitos de vida, ver um pouco das culturas em si. Isso para mim é a coisa mais importante a viajar e é aí que se aprende. Não, eu acho que não se vai aprender muito só vendo a Torre Eiffel ou indo ao Coliseu de Roma e só ver o Coliseu de Roma. Uma boa parte da viagem é tu chegares veres os pontos turísticos, vai-te ficar na memória aquele dia, vai ficar marcado na tua memória, na tua vida, mas eu acho que acima de tudo é conheceres as pessoas e tu veres basicamente a maneira que eles vivem, a realidade completamente diferente da tua. É isso, basicamente é isso. Não, 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 respondeu bem.
Como é que agora uma curiosidade, a barreira linguística, ela até esse nome, a barreira linguística, ela na verdade tipo, aqui na Europa é muito comum você ir até um país e esse outro país falar inglês, né? Até por conta da história da Europa aqui, a questão de como na Europa tem uma cultura dos países transitarem, as pessoas transitarem livremente entre os países. Então, eu acho que se construiu mais fácil essa questão de todo mundo meio que ter duas línguas e coisas assim. Mesmo no Brasil, isso não é normal. A gente tem vizinhos que falam espanhol e no Brasil ninguém fala espanhol. No Brasil se procura falar muito mais inglês do que o espanhol, que são os nossos vizinhos ali. Ah, e aí você também visitou alguns países, imagino eu, que as pessoas lá quase ninguém falava inglês. Quais dicas você dá, imagina, para quem tá a visitar países, mesmo países que falam a língua inglesa aqui na Europa, para alguém do Brasil que fala português, por exemplo, alguém que só fala espanhol, quais são suas dicas, assim, para tipo, ok, para quebrar o gelo, para conseguir se comunicar? Como é que você costuma fazer? Como é que você desenvolveu isso? Sim, eu comecei a minha viagem, comecei o início da minha viagem, que foi aquela viagem de comboio, e eu não sabia falar quase nada do inglês. Já percebia, mas com a prática eu cheguei lá. Eu acho que o mais importante é as pessoas saberem um básico, pelo menos, do inglês, para a Europa. Mas, por exemplo, se formos para a China, eles não falam nada de inglês, têm que saber alguma coisa. Por exemplo, eu na China comunicava-me ou através do tradutor, ou nem falava com a pessoa, fazia gestos, ou apontava para o que eu queria, e no fundo as pessoas pensam demasiado no que vai acontecer. Eu acho que eh, qualquer pessoa consegue se arriscar bem, mesmo fazendo com gestos, que eu não falava nada de chinês e desenrasquei-me bem. Mas eu acho que mais importante é saber aprender o básico da língua para o país que a gente vai, que nós vamos. E aí também as pessoas vão te receber de outra maneira. Se as pessoas verem que tu estás-te a esforçar para conseguir falar a língua deles, já vão interagir contigo de outra maneira. E aí já vai mudar completamente a comunicação contigo. É isso. É por isso que eu estou a Sim. aprender, é por isso que eu estou a aprender agora. Eu não sei nada, zero, de árabe, francês, pouco, muito pouco, mas eu estou a aprender o básico. Eu não vou te dizer que eu vou ficar fluente, não vou te dizer que eu consigo fazer uma conversa como eu estou a fazer aqui consigo, mas pelo menos o básico. Perguntaram aonde é que é a casa de banho, ou aonde é que eu posso pegar o autocarro. Ah, assim, coisinhas mais básicas, eu acho importante e vai ser uma boa maneira de eu conseguir me desenrascar. Existe alguma, você falou dos países e tal, mas existe alguma atividade que você queira fazer? Vou dar exemplos aqui para melhorar minha pergunta. Por exemplo, eu queria surfar no Havaí, eu queria pular de bungee jump no lá do prédio mais alto do mundo em Dubai. Eu queria algumas coisas assim que você pensa, que fala assim: "Pá, se calhar eu vou estar nesse país, eu queria fazer isso". Ou na verdade tu deixa isso mais aberto? Eu digo em termos de experiências, não de monumentos e tal. Experiências que você gostava de ter em algum país, não em algum país, mas a experiência que você gostava de ter, mas se calhar naquele, imagina no Brasil, jogar futebol na favela. Pô, isso aí é tipo, pô, fui lá, joguei um futebol na favela, descalço, no campo de terra, como criaram tantos craques da história do futebol mundial. Tô dando exemplo para o futebol do Brasil. Tem alguma coisa assim que você tem em mente? Olha, por exemplo, no Brasil, eu tinha uma coisa em mente que era ir à favela. Nunca tinha conhecido uma favela na minha vida e eu fui lá à Rocinha. Por exemplo, na minha próxima viagem, eu quero fazer várias coisas. Quero ter várias experiências, como por exemplo, ir conhecer uma tribo num país como a Uganda ou os que for. O que tiver oportunidade, eu vou ir. Outro, saltar de paraquedas na África do Sul. Também eu acho que seria interessante. Outro, ir a um safari
para ver os animais selvagens na Botsuana. Seria incrível. Porque uma coisa é ver o animal no zoo, outra coisa é ver no seu habitat natural. Ele lá agir, ele lá atacar as presas. Eu acho que seria uma outra interessante. E uma das experiências que eu adorava de ter, sem sombra de dúvida, era ir a um casamento num país árabe, como o Iémen ou a Arábia Saudita, porque eles têm outra cultura, completamente diferente. Até usam aquelas Kalashnikov AK-47 como, como felicidade, está a perceber? Para a gente é fogo de artifício, para eles é e é, e é isso. Ah, fiz, fiz. E isso do casamento eu fiz também, eu já vi. E até a cultura árabe, ela tem uma cena muito hospitaleira para com quem precisa. Eles, na religião deles, tem isso, né? De que você deve receber um viajante na sua casa. Eles, na religião deles, eles têm isso, né? O islamismo tem isso de você ter sempre a sua casa ser parte da sua casa preparado para receber um peregrino, alguma coisa assim. Eles têm isso culturalmente. Certeza que tu vai viver várias experiências nesse sentido. É, sem sombra de dúvida, as pessoas mais hospitaleiras que têm no mundo. Muita gente tem pensamentos negativos dos muçulmanos, dos árabes, os árabes. Eu digo muçulmanos porque Que é 90, religião, mas sim, são, mas nem todos são sim, muçulmanos, né? exato, a religião maioritariamente é muçulmana, apesar de ter cristãos. Eles são muito hospitaleiros, mesmo tu sendo de outra religião, garanto-te. Porque é assim, eu acabei por me converter ao Islão, mas eu não, com o passar do tempo, eu não sigo nenhuma religião. Acho que não faz sentido as religiões, mas lá na Arábia Saudita, o meu primeiro dia, que eu lembro-me, eu estava a andar a caminhar pela estrada, tinha acabado de chegar do aeroporto, estava a caminhar pela estrada, e eu, meio que na brincadeira, fui fazendo assim, tipo, para conseguir carona, conseguir boleia. E parou-me um carro. E eles disseram: para onde é que tu vais? Ah, eu gostava de ir para aqui, mas eu queria passar num restaurante antes. Vocês sabem um bom restaurante para comer? O rapaz levou-me ao restaurante, escolhi uma comida, porque aquilo não tem tradução ali. Era um restaurante, mas era um restaurante para pessoas locais. E escolhi uma comida e eu perguntei: é bom? E ele: é bom. Então, dá-lhe essa. Ele foi lá, comprou, pagou e fui meter-me a casa, mano. São a minha primeira experiência na Arábia Saudita. Já me tinham dito que era um país muito hospitalário e depois dessa eu, pô, este é o primeiro dia, nem quero imaginar os outros. E acredito, os outros não fui todos os dias, mas eu fiquei num hostel. Era um hostel, não era bem um hostel, era tipo um quarto que era um rapaz de Jeddah, que é outra cidade da Arábia Saudita, e ele hospedou-me no seu quarto. Mas com isso eu tinha que pagar, não é? Ele disse: olha, eu tenho estado a trabalhar, mas se tu quiseres, eu posso mostrar um pouco da cidade. Ou mostrou-me a cidade, mostrou-me. Fomos tomar chá, até fomos à reza, até fomos à mesquita. Ele pagou-me vários jantares. Ele disse: You are the guest, tu és o convidado, por isso não precisas pagar nada. Pagava-me todo, mano. Eu até ficava: fogo, mas este gajo, será que ele tem outra. Tu pensas, tipo, será que ele quer algo de mim? Porque que ele está-me a pagar todo? Mas pronto, isso já é a minha mente. O Eu, rapaz eu foi 5 estrelas. senti, eu senti essa mesma sensação quando eu tive em Salamanca, que foi a primeira viagem que eu fiz quando eu mudei para cá para Portugal, e depois na Polônia, que foi a minha segunda viagem na Cracóvia. Que eu estava com meus amigos portugueses, né? E eles eram muito mais abertos, assim, do tipo assim, a gente ia voltar de uma festa de Salamanca, lá, né, uma cidade universitária, e para ir 4, 5 da manhã, e os gajos não queriam voltar para casa, e meio que abordaram os gajos na rua, falaram assim: ah, a gente queria saber onde dá para ir para outro lugar. Tipo assim, o gajo parou um táxi,
conversou com o taxista, eles entraram no táxi, eu não entrei no táxi. E aí, por quê? Porque eu, como sou brasileiro, eu falei, mano, pra onde esse táxi vai levar eles? Tá maluco? Se esse taxista levar eles e levar pra um lugar, levar e pegar o telemóvel, levantar dinheiro no caixa. Eu pensei em várias formas de crimes possíveis para É. aquilo, mas sendo que, tipo, não, na verdade as pessoas só estavam ajudando, tá vendo? Então, acho que essa mentalidade que a gente tem dependendo de onde a gente é, como o Brasil acaba por ser. Acho que mais o Exato. Rio de Janeiro até tem essa fama de ser mais malandro assim do que os outros estados do Brasil. Eu sou muito mais fechado a pegar a confiança de um desconhecido, principalmente à noite, tá vendo? Então, na Cracóvia foi a mesma coisa. Acabou ali a festa da discoteca, os gajos queriam continuar na bebedeira e tudo mais, e foi também assim, de tipo, conversar, não sei o quê, aí também foi mais ou menos a mesma coisa, eu não lembro porque também tava meio bêbado, não lembro de tudo, mas eu também não fui não, eu voltei pro Airbnb, que eu falei, vou nada, sei lá pra onde esse maluco vai me levar, mas na verdade eles foram lá pra uma festa e depois voltaram. Mas eu tinha essa barreira. E isso dos árabes é um pouco disso. Eles são um povo que eles são muito solícitos, porque acho que tem uma história a ver com a questão da peregrinação, que eles têm lá a Meca, né, na Arábia Saudita, então eles têm essa questão do tipo, todo muçulmano deve ir lá pelo menos uma vez na vida. Então acho que eles têm uma coisa de se ajudarem a que as pessoas consigam chegar lá, e antigamente ia a pé, né, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Então as pessoas iam a pé, então tinha que ter, acho que foi criando essa cultura. Mas, pô, Isso, legal isso, que, isso que, também, que tu sentiu isso. isso também depende do lugar onde a gente vai. Como tu estás a dizer, tu vais do Rio de Janeiro, tu já pensas, já tens aquele pressentimento que eu quero te fazer algo. E eu sou da Madeira, aqui não se passa nada. E quando eu comecei as minhas viagens, eu não tinha maldade nenhuma. Pá, não tinha maldade. Eu caía, já cheguei a cair em bastantes golpes. Como é, pronto, é normal, viajando, há sempre golpes em todo o sítio que vamos. Mas com, com certo, à medida que eu fui viajando, comecei a ter um pouco de maldade, está a perceber? E também depende de onde nós estamos. A Arábia Saudita, muita gente pode pensar que é um país perigoso, mas é dos países mais seguros no mundo. Muita gente tem aquela ideia que são muçulmanos ou são árabes, são terroristas. Muita gente tem esse medo. O pessoal do Ocidente pensa muito nisso. Tem essa ideia negativa sempre deles. Mas não, É vendido, são. né? Pela mídia. É tudo mostrado pela mídia, toda a mentira mostrada pela mídia. Mas de resto, sem sombra de dúvidas, foi o país onde me receberam melhor. Foi aí, países árabes no geral são espetaculares. Ok, que fiz. Já encaminhando a gente aqui um pouco pro final aqui, pra um fechamento também, para não tomar. A gente combinou aqui de não ficar, de não ficar muito Certo. 3 horas. Eu queria primeiro saber qual é o próximo país que você vai, quando que é, e as pessoas que quiserem te ajudar, como é que elas fazem? Então, o próximo país que eu vou é Marrocos. Vou começar a minha jornada em Marrocos em abril de 2026. Serão 4 anos. E as pessoas que me quiserem ajudar a seguir o meu projeto, a seguir a minha jornada, desde casa, desde a raiz, isto praticamente é um recomeço, porque já fiz 40, não é? É um recomeço das minhas viagens. As pessoas que quiserem me ajudar, eu tenho um Instagram que é @etzwilson, é tipo It's Wilson, só que com Z. Ahm, e eu acho que eu vou aprender muito com essa viagem. E as pessoas, a minha intuição é também inspirar as pessoas a viajarem mais assim, a conhecerem mais as culturas, a terem experiências como eu vou ter, a seguirem os seus sonhos também, porque eu estou a seguir um sonho, apesar do meu medo, eu tomei coragem de seguir o meu sonho e acho que todos nós vamos aprender muito. Eu acho que com esta viagem não tem como não aprender. Então, se vocês estiverem interessados, tem aí o meu Instagram,
as minhas redes sociais, que é TikTok, Instagram e YouTube. Estou mais presente, mais é no TikTok e no Instagram, mas também vou começar a trabalhar mais no YouTube. Se vocês quiserem ver, está aí. Ok, eu vou deixar todos os links na descrição. Você quer deixar algum recado, algum agradecimento, alguma mensagem? Pá, é assim, eu gostava de te agradecer, não é? A oportunidade. É a minha primeira vez fazendo um podcast. É sempre um prazer. Oxalá que continues a progredir com o pai da Eva. E eu gostava de dizer às pessoas que estão-nos a assistir que é assim, se vocês têm um sonho e ahm, quiserem como é que eu diria isto? Então, se vocês têm um sonho e têm medo de prosseguir com o vosso sonho, eu acho que vocês não devem pensar muito e só agir. Vocês devem de agir, tomar o primeiro passo, tomar a iniciativa e depois tudo vai começar a correr consoante vocês vão, consoante vocês traçam o vosso caminho. É, é tal como eu estou a fazer, eh, ainda sou um miúdo e sou ainda, como é que eu poderia dizer? Ainda estou a iniciar a minha, digamos, carreira e estou sempre a aprender todos os dias. Não sabia como começar este projeto, não tinha noção do projeto que eu estava a fazer e com o tempo eu estou a progredir nisso. Não, e eu digo aqui para deixar registrado que você começou por você mesmo. Obviamente que você tem ajuda ali de ninguém faz nada sozinho, mas foi um sonho seu e o sonho, que você começou sozinho, né. Então assim, isso também, queria te parabenizar por isso, porque isso é uma coisa que você colocou na sua cabeça. Provavelmente de início tu não tinha a menor ideia de como ia realizar, mas é o que você falou, tá aí pra frente, você já visitou 40 países, e não foi tipo você não foi tipo: "Ah, fui à Espanha e França e o Marrocos", que tipo aqui de Portugal é igual ir da Rio de Janeiro para São Paulo, né. Não, você foi até o outro lado do mundo, você atravessou oceanos, então assim, você já conseguiu ir bastante longe, e agora você vai dar a volta à África. E depois você já está planejando viajar 4 anos, e tudo isso com planejamento e esforço próprio. Então, parabéns por isso, porque isso com certeza vai inspirar, muitas pessoas. Outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, e isso é mais para Portugal, eu sou do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que é um bairro que é o chamado bairro Imperial, porque na altura foi o bairro onde a família real se como é que se diz? Onde a família real montou morada quando veio de Lisboa para o Brasil. E lá nesse bairro, eu conheci muitos portugueses, e como eram os portugueses imigrantes, assim, e eram os avós, na verdade, eu não conhecia eles, eles eram avós dos meus amigos, geralmente, era uma geração que era a história de muitos vencedores, do tipo, pessoas que saíram de Portugal, foram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás e construíram a vida deles, e tinha uma condição muito boas e, enfim, eram bons comerciantes, outros se tornaram grandes empresários. Então eu cresci vendo o povo português como um pouco como é você, que é esse povo que enfrenta, que é corajoso, que vai atrás do desconhecido. Se a gente for buscar mais atrás, teve as grandes navegações, que era um bando de louco que entrava no navio para ir não sei para onde. E quando eu mudei para Portugal, eu confesso que eu não encontrei tanto isso quanto eu achava que eu ia encontrar. Então eu acredito que Portugal precisa de mais Wilsons, que são pessoas que vão inspirar coragem, sair da zona de conforto no sentido de: "Ah, isso sempre foi assim, deixa. Não, vamos mudar, dá para mudar para melhor, dá para realizar nossos sonhos, sempre podemos melhorar". Então que você inspire, muito mais pessoas, do que você já inspira, e parabéns por essa sua iniciativa. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Só tinha. É, valeu. Então, pô, você que assistiu até quer dizer mais alguma coisa? Desculpa. Não, não, tá ótimo. Ok. Você que assistiu até aqui, deixa seu like, comente, partilha esse vídeo, siga o Wilson nas redes sociais, vamos lá no que vem acompanhar ele. Você que quer ajudar, quer uma marca, alguma coisa, entre em contato com ele, os links vão estar aqui embaixo. E é isso.
Wilson, muito obrigado para você que ficou até aqui. Até o próximo. Valeu.